Então, vou orar por você e aí fique livre, tá bom? Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento onde a gente se reúne em torno da tua palavra, Senhor. E que seja isso mesmo que saia da boca do Tiago, que todo esse tempo que ele teve de preparação, de ouvir de ti, Senhor, que ele tinha para compartilhar com a comunidade, seja realmente nutrido pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra. E que isso seja realmente lançado em nossos corações como algo que vai florescer e algo que vai nos transformar de dentro para fora, Pai. Ilumine seu filho neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Eu tinha para frente, né? Ótimo. Eu tomo permissão de tu pegar uma aguinha primeiro aqui. Bom, eu sou o Thiago, sou casado com a Fernanda, pastora Fernanda. Já esteve aqui algumas vezes, né? Acho que vocês conhecem a Fer, se não todos, mas a Fer é minha esposa. Aqui acho que vou cair, né? Vamos lá. Eu sou seminarista hoje, sou seminarista ainda pela igreja de Itupeva, presbiteriano de Itupeva, EPI de Itupeva. E estamos no novo desafio, né, Altamira? Um novo projeto, uma plantação de uma comunidade cristã da denominação da IPI na cidade de Indaiatuba. Então nós nos mudamos faz 6 meses para Indaiatuba. Estamos trabalhando lá com um grupo que nós chamamos de Grupo Doulos, que é um grupo base, que é o grupo que dá fundamento a essa comunidade. Hoje nós temos uma equipe pastoral, que é a FER, como liderança, né? E aí nós temos o apoio, que é o pastor Atamiro, a Neuza e eu, no apoio pastoral. Eu tenho uma filha chamada Bela, com 2 aninhos de idade, e está espoletíssima, assim, né? Pulando para todo lado, correndo para todo lado, explorando o mundo, né? Subindo em todas as coisas. Mas tem sido uma graça de Deus em nossas vidas, é uma graça de Deus em nossas vidas, e mudou totalmente o ciclo e a nossa rotina, assim, né? E tem sido um privilégio servir ali em Indaiatuba, junto com o Altamiro e com a Neuza. Estamos caminhando com 8 pessoas, né, Altamiro, mais ou menos. E temos aprendido muita coisa e temos nos desafiado a cada dia a ser comunidade de Jesus, né? Esperamos assim ser, comunidade de Jesus. Bom, dito isso, me apresentado, a gente vai aqui para o nosso tema, né? Uma vida sem mediocridade e sem tédio, ou sem tédio e sem mediocridade, né? Interessante que esse tema ele me ocorreu não agora, não esse mês e não ao mês passado quando eu tive o convite para falar sobre isso, mas em 2019. Em 2019 eu tinha acabado de casar com a Fer. A gente estava ainda no seminário teológico em Arujá, nos mudando para Jundiaí, abraçando um novo desafio de trabalhar, porque até então eu não sabia o que era trabalhar. Eu estava enfiado dentro de uma faculdade, estudando teologia quase 24 horas por dia e tive que casar e as nossas responsabilidades aumentaram. Eu precisava trabalhar, estava indo para o mercado de trabalho. Naquela época eu era velho para o mercado, sou velho, né? Para o mercado, porque eu tinha 21, 22 anos e não tinha profissão nenhuma. Ao mesmo tempo eu era novo no mercado porque eu não tinha experiência profissional, não tinha bagagem. Então, chegando em Jundiaí, eu procurei uma pessoa que pudesse me ajudar, que tivesse essa experiência que me faltava, né? E então eu tive uma indicação do meu sogro, uma mulher chamada Carmen, em Jundiaí, que hoje é uma amiga da nossa família. Eu, desesperado, procurei e falei, cara, eu preciso de um currículo, pelo menos. Me ajude. E ela me ajudou a montar um currículo. Na época eu tinha um técnico logística, né? E teologia, que não servia muito para o mercado, né? E aí eu falei assim, e aí ela me ajudou a montar um currículo, ela me ajudou a como me portar numa entrevista. E eu fui para o mercado, procurar a vaga de emprego. Trabalhei em alguns setores de venda, trabalhei com atendimento ao público, até que eu entrei numa indústria na área logística, numa multinacional em Jundiaí. Ela trabalhava com um setor químico, né, de produtos químicos. E uma das primeiras pessoas que eu liguei para falar, para contar sobre o emprego, foi a Carmen. Essa mulher que me ajudou lá, fazia 1 ano já. Isso. Ela tinha me ajudado a fazer esse currículo, a me preparar para o mercado. E ela me disse justamente isso que dá tema à nossa conversa de hoje. Ela falou assim, Thiago, é muito fácil você se destacar dentro de uma indústria, de uma empresa. Basta você ser acima da média. A maioria das pessoas dentro de uma empresa e na vida são medíocres. Foi essas palavras que ela disse para mim. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu então queria ser acima da média.
Eu tinha medo de ser medíocre. E eu estava procurando, dentro da indústria, fazer o melhor que eu podia, ser melhor que os outros, que meus colegas, me destacar para chegar a esse patamar de vida acima da média. E quando eu comecei a olhar à minha volta, eu percebi que não só eu estava nessa corrida. Tinha muita gente nessa corrida de ser acima da média, né, de fugir da mediocridade. E eu, então, comecei a observar que existem alguns caminhos para a vida acima da média no mundo. E eu gostaria de falar de 2 caminhos para você, ou propor 2 caminhos para você, de vida acima da média. 2 caminhos postos a nós. Um caminho natural, ordinário, do mundo, da cidade, da polis. E um caminho que eu procuro traçar, que é o caminho de Jesus, no Evangelho. Aqui fica bloqueando meu notebook aqui, eu vou ter que ficar... Deixa eu ver se consigo arrumar isso aqui, peraí. Tá tocando aqui para não pagar. E esse caminho, primeiro, posto na polis, é um caminho natural na cidade. E quando eu entrei na indústria, eu percebi que esse caminho é um caminho que a maioria das pessoas abraça para caminhar. A maioria das pessoas coloca o pé nesse caminho e seguem esse caminho até o final das suas vidas, muitas vezes. Que é o caminho tido como o caminho do sucesso. É o caminho da prosperidade, é o caminho do dinheiro, é o caminho de patamares elevados, seja socialmente, seja pessoalmente. É um caminho pautado nos resultados, nas atividades, nas tarefas, na performance. É um caminho pautado na vida bem-sucedida. E essa vida bem-sucedida, normalmente, é baseada no poder aquisitivo, na aquisição de bens, no status social, e na satisfação, principalmente, das vontades, dos desejos. Eu me imponho no mundo, ou melhor, eu imponho o meu desejo ao mundo. Eu olho o mundo como se o mundo fosse uma grande vitrine e eu estou pronto a pegar o que eu quero. Porque eu posso. A vida acima da média na cidade, ela segue esse percurso de se estabelecer no mundo como alguém que pode. Se estabelecer no mundo como alguém que pode satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Alguém bem-sucedido, alguém acima da média na sociedade, é aquelas pessoas que você vê na internet que tem o carrão do ano, que tem a casa, a mansão, né? Que ajuda outras pessoas a terem tudo isso que ela tem. E aí surgem as teorias e a cultura do coach, de autoajuda, de vida de sucesso, baseada numa vida totalmente materialista. Um caminho que se traça a partir da visão, daquilo que eu vejo, daquilo que eu pego, daquilo que eu tomo para mim. E esse caminho é muito bem ilustrado pelo Eugene Peterson aqui no livro, quando ele, nas letras, onde ele, no esforço que ele tenta falar sobre vida sem mediocridade, ânimo, né? Ele propõe uma vida totalmente contrária a essa, mas ele faz uma ilustração muito feliz sobre esse caminho, que é a ilustração do Egito. Ele vai dizer que o Egito, só passar aqui. Ele vai dizer que o Egito, ele é um lugar, um ambiente onde tudo é previsível. Onde tudo aparenta ser seguro, onde tudo aparenta ser próspero, onde tudo aparenta ter vida. Ou seja, ele vai separar ali entre o Egito em 3 grandes pilares, né? Ele vai dizer que o Egito é bem definido arquitetonicamente. E ele está se referindo às pirâmides, às construções egípcias. Ele vai dizer que tudo é muito muito calculado, matematicamente exato. Então é previsível, as pirâmides, as formas, elas sugeriam ao homem, inclusive, a questão da morte da vida, a limitação humana, tudo era muito calculado. Ele vai dizer também que era teologicamente definido. Ou seja, os egípcios, tudo eles criavam imagens, formas. Não precisava de muito esforço para adorar um deus. O gato, sei lá, a hiena, qualquer outra coisa que você era reduzido a um deus, a uma imagem, você adorava aquilo.
Então não tinha esforço de se encontrar com o extraordinário, sair do ordinário. Não, eles facilitavam para você. Aqui, ó, isso aqui é religião, você adora isso aqui, você não precisa de mais nada. Se prostre dessa imagem, ok. Você não precisa ter o esforço, e na verdade é até negado isso de encontrar com o divino. Esse exercício de meditação que a gente tem hoje, de encontrar com Deus, de oração, isso aqui para o Egito não precisava. Estava ali pronto, uma imagem, uma figura, uma forma. É isso aqui que você tem que fazer. E ele era também claro socialmente, hierarquizado, estrativizado. Então a gente conseguia ver claramente quem era o rei, o faraó, quem era a corte. Então o faraó e a sua corte estavam no topo da pirâmide, enquanto lá embaixo estavam os escravos, os servos. E no meio estava o resto. Então era muito claro você ver isso. Uma sociedade totalmente extrativista, onde você olhava para o outro literalmente de cima para baixo. E essa sociedade aqui, essa comunhão aqui, comunhão não, mas esse modelo social, ele é tido pelo Eugênio Peterson como uma fuga da própria realidade. Porque é fácil você viver assim, onde você tem previsão das coisas, onde você não precisa ter esforço nem para adorar um Deus. É fácil você viver numa falsa ou aparente segurança. E ele vai dizer que, inclusive, Israel usava o Egito como realmente fuga. Quando o povo de Israel foi liberto por Moisés, no meio do caminho eles querem voltar para o Egito. Porque o Egito era seguro. Por mais que eu era escravo lá, eu trabalhava, mas eu tinha o que comer. Era certa a minha comida. Era certo o meu papel social. Aqui não, aqui eu tenho que esperar Deus mandar um maná. Aqui eu tenho que esperar Deus fazer uma coluna de fogo para que eu não passe frio. Viver na perspectiva da falta no Egito era muito melhor do que viver na perspectiva da provisão de Deus. E isso que o Eugênio Peterson fala, eu trago como se fosse a grande cidade. A gente está buscando tudo isso aqui. Recorrentemente, a gente vai buscar a falsa estabilidade, a segurança, a gente quer ter previsão das nossas vidas, a gente quer realmente caminhar nesse caminho onde tudo, para mim, é previsível. Eu quero caminhar nessa falsa expectativa de Deus. Eu tenho controle da minha existência. Eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, como que vai ser cada minuto do meu dia. Eu quero controlar meu tempo e a gente vai vivendo nessa vida egípcia de querer ter previsão. A gente abandonou o que o Gênesis Espírito vai dizer da vida pela fé. Porque isso aqui é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Mas é claro que esse caminho proposto para nós na cidade, ele é deletério. Ele causa em nós morte. Se a gente for olhar para a nossa rotina hoje, enquanto estudantes, trabalhadores, enquanto pessoas no mundo, a gente vive essa rotina aqui. Nós nos colocamos no mundo nesse caminho de buscar as coisas. E esse caminho é performático, ele é individualista, e ele gera morte para mim e gera morte no meu próximo. Mas existe um cara aqui que o Eugênio vai falar sobre ele durante todo o texto, né? O profeta Jeremias, que rompe com esse sistema. Quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele acaba com tudo, ele traz o povo cativo, pelo menos aquele que o servia, né? Que fica lá os pobres e os miseráveis, e vem com ele nessa caravana de escravidão até Egito, Babilônia. Ele para no meio do caminho, mais ou menos 8 quilômetros após sair de Jerusalém. Ele para e chama o Jeremias, o profeta. E ele faz uma proposta irrecusável para o Jeremias. Então, assim, você pode escolher. Você quer ir para a Babilônia? Você quer se render à minha autoridade? Se você quer se render a esse sistema do Egito?
Ou você quer voltar para Jerusalém, uma cidade destruída, defasada, sem recursos financeiros nenhum, com gente pobre, com gente miserável? Se você vir comigo, eu te dou uma aposentadoria maravilhosa. Você vai ter, já estava velho, né? Você vai ter tudo que você quiser da corte babilônica. Você vai ter empregados e servos à sua disposição. Ou você pode voltar para sua vidinha lá do Jerusalém, totalmente destruída, um caos, caótica. E Jeremias, então, ele realmente mostra o que alguém que segue a Deus, que vive pela fé, faria. Ele escolhe o inesperado, voltar a Jerusalém em ruínas. Ele foge desse sistema aqui. Ele não se submete à autoridade de Faraós, de Nabucodonosor, de César e de Herodes. Ele não se submete à rotina de império. Ele escolhe arcar com o prejuízo, ir atrás e voltar às ruínas, ao pobre, ao oprimido. Ele não escolhe andar com o opressor. Ele não escolhe uma rotina extrativista de relações. Ele não escolhe a vida escravagista do Egito. Mas ele escolhe voltar à ruína e abraçar o oprimido e o vulnerável. E não só voltar à ruína e abraçar o oprimido e o vulnerável, ele escolhe se fazer oprimido e vulnerável para abraçar a dor do outro. Esse caminho proposto na cidade de sucesso, de bens financeiros, de bens materiais, esse caminho é o caminho do império. Esse caminho é o caminho de Herodes, de Césares. Esse caminho proposto no Egito é um caminho escravagista. Quem toca os pés nesse caminho vira escravo, literalmente, de tudo que lhe oferece. Mas, graças a Deus, existe um outro caminho. Graças a Jesus, existe um outro caminho. Jeremias, nós podemos chamar aqui, que ele fez um papel totalmente messiânico. Porque Jesus fez o que Jeremias fez e muito mais. Porque ele não somente abriu mão do Egito e da corte egípcia e dos prazeres egípcios. Jesus abriu mão da sua própria divindade. Ele abriu mão do seu status de Deus. Ele abriu mão daquilo que todo mundo queria ser. A vida acima da média não pode se resumir a Herodes, ao Império, ao Egito. A vida acima da média parte do caminho de Jesus. Nesse sentido, a vida acima da média, ela nas palavras de Jesus no Sermão do Monte, oposta à vida proposta na cidade. Enquanto a vida proposta na cidade e no Egito e nos impérios é uma vida individualista, é uma vida egocêntrica. A vida em Jesus e no caminho de Jesus, ela é comunitária. Ela é amorosa. Ela é no Sermão do Monte a respeito de virar a outra face, de caminhar a segunda milha. Ela é no Sermão do Monte a respeito de amar o inimigo, de dar a túnica, dar a capa. Essa vida que Jesus propõe para nós. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 2. Rapidinho. Capítulo 2, verso 5. Quanto tempo eu tenho, Mário? Estou terminando já, mas só para mim saber. Tá.
Pode ler para mim, por favor, Mayra? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Esse é o caminho de Jesus. De alguém que nega o status de Deus, ele se faz parecido comigo e com você, e quando se parece com nós, nega-se o próprio ego do ser humano e vem em serviço, em amor. E o C.S. Lewis vai dizer que um dos piores pecados que a humanidade pode cometer, o homem pode cometer, é o ego. É ser alguém egoísta. O ego é o pecado luciferiano. Quando Pedro, Jesus fala que ele vai morrer, que ele vai sofrer para nos salvar, Pedro fala assim, não vai não. Vai morrer não. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. A proposta de Pedro é falar assim, Jesus, olha para você. Pare de pensar nos outros. Se preserve. Não se dê o luxo de morrer. Não se entregue ao império. E Jesus repreende ele como se ele fosse um diabo. Ele estava endemoniado, será? Não. Mas o ego é um arquétipo de Satanás. Eu não tenho muito medo das pessoas que se contorcem no templo, assim, na igreja. Eu tenho medo dos arquétipos satânicos que a gente encontra e que a gente pode, inclusive, ser. Egos absolutos. Tudo que vê, come. Tudo que toca, destrói. Tudo para mim, tudo meu, tudo eu. Esse é o diabo. E é por isso que Jesus repreende Pedro dessa forma tão enfática. Para trás de mim. O meu caminho não é esse, me siga. O meu caminho é outro. E talvez levante alguma dúvida aí para quem está nos escutando, para você. Mas, Tiago, será que é errado, então, eu construir uma vida de sucesso? É errado eu ter bens materiais? É errado eu chegar num nível de sucesso dentro de uma empresa? É errado eu ser bem sucedido academicamente? É errado tudo isso? Não. Mas o caminho de Jesus não é por meio disso. Isso não deve ser um meio nem um fim. Se você chegou aqui, meu irmão, se você está nesse patamar de sucesso, de riqueza, de prosperidade, é aqui que a vida começa para você. É aqui que você tem que falar assim, peraí, deixa eu voltar. É aqui que você tem que romper com esse sistema aqui. De previsibilidade, de segurança. E é aqui que você tem que abraçar a fé em Jesus, de um caminho pela fé. O caminho de Jesus que não se vê, que não se pode pegar, que não se pode tocar, que é transcendente, que foge ao ordinário. Se você chegou aqui, o padrão e a régua sobem para você. Porque é aqui que você tem que olhar para trás. É aqui que você tem que abaixar e abraçar o vulnerável, o oprimido, o pobre. Porque o evangelho, o caminho de Jesus é para todos, obviamente, mas principalmente é aquele que sofre. Se você não sofre com o outro, se você está confortável, se você está na sombra e na água fresca, meu irmão, se você chegou nesse patamar, chacoalhe você e volte. O problema não está aqui. O problema é como você chegou aqui, onde você está e como você está aqui. E quando nós conhecemos essa vida de Jesus, nós ganhamos, obviamente, uma tarefa. Nós ganhamos um senso de vida, um propósito. A vida acima da média é uma vida de propósito, de sentido da existência.
E o sentido da existência não está aqui, mas está no caminho de Jesus, de amor ao próximo, de serviço. Eu queria contar, para a gente encerrar, um relato de um pastor do Rio. Ele hoje é fundador e presidente da ONG Rio de Paz, o Antônio Carlos Costa. Em 2013, eu ouvi um sermão dele que, para mim, foi um divisor de águas total. Ele se dedica desde 2005, se eu não me engano, com comunidades periféricas no Rio. E quando ele teve contato com essa realidade do oprimido, do vulnerável e do pobre, ele teve que rever todo o cristianismo que ele tinha até então. Porque ele chegou nesse lugar aqui de sucesso, e ele diz isso. De uma vida pastoral bem-sucedida, de bons salários, de viagens e mais viagens para o exterior, para a França, para a Europa, uma ou duas vezes no ano, de vida confortável, de literalmente sombra e água fresca. Mas ele, quando ele entra na periferia, ele tem contato com a desgraça humana. Ele diz: eu não posso mais voltar para a minha vidinha, meu dico de pastor. Simplesmente. Eu não posso mais voltar simplesmente para a minha vidinha de viagens. Porque quando eu tenho contato com a desgraça humana, como Jeremias teve com a desgraça do seu povo, o inferno se levanta contra nós e diz: cadê o seu Deus? Onde é que está o Deus que você serve? Que permite toda essa bandalheira, essa desgraça toda? Ele disse que uma vez ele estava dentro da comunidade fazendo uma reportagem e no fundo tinha umas crianças brincando no rio. Mal cheiroso, com uma visibilidade pastosa, leitosa. Então ele liga para uma amiga socióloga, ele fala assim: manda o Inéia vir fazer uma avaliação dessa água aqui. E para 100 ml ou mililitros de água, 3 milhões e meio de não sei como que fala isso, de cocô. Eu queria fazer uma palavra mais bonita. Coliforme focais, isso. Mas de cocô, as crianças estão nadando no cocô, porque não tem área de lazer na periferia. E como é que eu vou ver essa realidade do meu próximo? De um irmão? E voltar para a minha vida medíocre? De recursos materiais, de dinheiro, de sucesso profissional, sucesso acadêmico? Como que eu vou focar a minha vida nisso daqui, sendo que eu vejo a desgraça do mundo? Quando nós nos deparamos com um mundo caótico, com a Jerusalém derrubada, o inferno se levanta contra nós e pergunta: cadê o seu Deus? A verdadeira vida acima da média é fazer caminho de Jesus. Com Jesus. De alguém que se esvaziou de si mesmo, do status de Deus e se tornou igual a nós. E se encontrando igual a nós, se encaminhou às margens, às periferias. Abriu mão da riqueza que Herodes poderia lhe dar. Abriu mão do pacto com César. Abriu mão do império. Abriu mão de uma vida bem-sucedida aos olhos humanos da polis da cidade. Veio na Nazaré esquecida. Caminhou como sofredor, abraçando o sofrimento alheio. E eu não estou falando para você vender tudo que você tem amanhã, não. Eu não estou falando para você abrir mão da sua profissão, da sua carreira acadêmica. Estou dizendo para você que existe um caminho de vida. E esse caminho de vida é atrás de Jesus. Foi trilhado por Jesus. Que nós possamos abandonar os nossos Egitos, os nossos impérios, o lugar onde nós somos deuses, o lugar onde nós temos a falsa segurança, que nós possamos abraçar o caminho de Jesus. Em amor, em serviço. Atento à dor alheia. Atento ao mundo à nossa volta. Ao sofrimento humano. E que em Jesus
Ele não passou, mas já foi. E que em Jesus nós possamos fazer o seu caminho. Não dá para ver direito, né? Mas essa é a vida acima da média. Fazer o caminho de Jesus. E aí, para você entender mais sobre isso, volte aos evangelhos. Volte ao Sermão do Monte. Volte ao que Jesus fala sobre esta vida. Uma vida disposta a pagar o preço, a arcar com o prejuízo, em benefício comum. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo desafio que temos a partir de hoje ou do momento em que encontramos com o Senhor. Nos ajude a fazer caminho contigo. Nos ajude, ó Pai, a fazer caminho de Ti. Nos ajude, ó Pai, a fugir dos impérios que nos atraem, dos Egitos, da Babilônia, de Roma. Nos ajude a fugir dessa vida medíocre proposta na polis, na cidade, no mundo. Nos ajude a fugir dessa vida medíocre que olha para o próprio umbigo, para as próprias vontades, desejos desenfreados do nosso ego. Nos ajude a morrer para nós e para esse sistema, para esse caminho proposto a nós. Que possamos abraçar o caminho do Senhor. Um caminho de amor, de serviço, e de olhar atento ao vulnerável, ao pobre, ao oprimido. Que possamos participar da vida desses. Em nome de Jesus. Amém.